Olá, conversaremos agora sobre o ponto de equilíbrio econômico. Em outras conversas, vimos o ponto de equilíbrio contábil, volume de vendas para resultado nulo, lucro igual a zero. Vimos o ponto de equilíbrio financeiro, volume de vendas para movimento de caixa igual a zero. E agora vamos ver o ponto de equilíbrio econômico, que tenta traduzir o volume de vendas necessário para que tenhamos um retorno econômico justo, quer dizer que possamos cobrir todos os gastos e ter um resultado, um lucro que possibilite esse retorno econômico justo. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: conceituar o ponto de equilíbrio econômico e calcular o ponto de equilíbrio econômico num contexto didático. De conversas anteriores, vimos que o ponto de equilíbrio pode ser apresentado de diferentes formas. Na sua visão contábil, ele representa as vendas, sejam elas apresentadas em quantidade ou faturamento, para que tenhamos resultado nulo. Sob o ponto de vista financeiro, ele também vai representar as vendas, seja em quantidade ou unidade monetária, para que tenhamos um movimento de caixa nulo. E quando vamos adiante, podemos então entender o ponto de equilíbrio econômico, que vai representar o volume de vendas, quer dizer, volume ou faturamento, unidades monetárias, para que possamos cobrir todos os gastos e, além da cobertura dos gastos, possamos ter um lucro entendido como justo. Aí esse lucro justo é o que nós estamos chamando de retorno econômico justo extra nulo, ou seja, que tenhamos, na verdade, um ganho justo aí para essa operação. Então, se vamos entender o ponto de equilíbrio econômico, vamos ter que entender, então, o que seria esse retorno econômico justo extra nulo. É que tenhamos, então, na verdade, um ganho apropriado ao risco que a operação oferece. Esse ganho seria o retorno econômico justo e nada além disso. Então, se vamos tentar encontrar isso daí, aí de um modo geral, vamos ter que entender, em linhas gerais, o quanto investimos na operação e qual seria esse retorno esperado justo para essa operação. No momento que entendemos isso daí, podemos então entender qual seria o lucro justo esperado da operação e aí podemos entender essa figura de retorno econômico justo. Logo, para calcular o ponto de equilíbrio econômico, aí vamos ter que entender isso. Quando analisamos a operação, quer dizer, nessa visão essencialmente aí financeira ou contábil, né, onde estamos entendendo os ativos e a partir dos ativos aí da operação, estamos entendendo as suas diferentes fontes de financiamento. Quando incorporamos a figura das dívidas ou capital de terceiros, de um modo geral, elas implicam pagamento de juros que já estão incorporados aí nos gastos da operação. É uma despesa financeira, é um gasto financeiro. Mas, sob o ponto de vista do capital próprio, aí precisamos entender que quem investe, quem coloca capital próprio, patrimônio líquido na operação, vai ter uma expectativa de ganho ou um retorno justo que precisa ser atendido. Matematicamente, essa expectativa de ganho ou retorno justo é exatamente, quer dizer, o quanto esses sócios aqui investiram, multiplicado aí por esse retorno esperado que eles têm na operação. Existirão diferentes modelos aí financeiros para calcular qual seria esse retorno esperado justo, né? Na maioria das vezes em função do tempo sacrificado e do risco corrido aí por essa operação. E no momento que fazemos isso, então é como se nós estivéssemos impondo à operação a necessidade de, além de pagar seus gastos fixos, de gerar esse retorno justo, de ter um lucro no patamar entendido como aceitável. Quando então obtemos isso aqui, estamos alertando que a operação precisa entregar, quer dizer, para cobrir gasto fixo e ter o retorno econômico justo. E aí, quando nós dividimos pelo ganho unitário, margem de contribuição unitária, diferença entre preço e gastos variáveis unitários, aí sim estamos obtendo esse ponto de equilíbrio, que estamos chamando de ponto de equilíbrio econômico, e aqui é apresentado aí em quantidade ou volume de vendas. Se multiplicamos ele pelo preço, aí podemos apresentar o ponto de equilíbrio econômico em faturamento ou em unidades monetárias.
Então, indo adiante, aí podemos considerar esse exemplo daqui, né? Uma operação, ela pratica um preço médio de 14,50, tem gastos fixos de 50 mil mensais, tem um gasto variável unitário de 9,50, existem gastos não desembolsáveis, mas já incorporados aqui nos gastos fixos de 50 mil no valor de 15. Só que além disso é dito que os sócios colocaram capital próprio no volume aí de 80 mil, esperando desse capital próprio um retorno justo da ordem de 1% ao mês. Nesse contexto, pede-se que calcule o ponto de equilíbrio econômico em quantidade em unidade monetária. Então, se eu quero ir adiante, aí eu posso entender que esse retorno justo vai ser igual, então, à rentabilidade esperada por eles, multiplicada pelo investimento feito. Então, se eu quero 1% de um investimento de 80 mil, eu estou querendo um retorno justo da ordem de 800. Como eu preciso arcar com gastos fixos da ordem de 50 mil, então eu teria que ter, na verdade, um volume de recursos entregue aí pela operação da ordem de 50.800, para poder então arcar com o gasto fixo e trazer também o retorno justo. Como numa unidade vendida eu tenho um ganho unitário igual a 14,50, que é o preço, menos 9,50, que é o gasto variável unitário, então isso aqui é a nossa margem de contribuição unitária, eu acabo descobrindo que esse ponto de equilíbrio econômico em quantidade é igual a 10.160 unidades. Ora, como o preço é de 14,50, se eu então multiplico isso pelo preço, eu acabo descobrindo o ponto de equilíbrio em faturamento, e aí eu descubro que precisaríamos faturar 147.320 para, além de pagar os gastos fixos, dar um retorno econômico justo. Com isso, nós vimos a terceira possibilidade, né, de calcular ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio econômico. Quer dizer, de conversas anteriores, havíamos visto o ponto de equilíbrio contábil para resultado ou lucro igual a zero, o ponto de equilíbrio financeiro para movimento contábil igual a zero, e agora estamos tendo aí o ponto de equilíbrio econômico para retorno econômico extra, quer dizer, além do justo, nulo. Estaríamos ganhando exatamente o justo aí para essa operação. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolvia conceituar o ponto de equilíbrio econômico e calcular o ponto de equilíbrio econômico no exemplo didático. Bons estudos!